Em 12 de outubro, em Nova Fátima, no Paraná, uma criança de 9 anos massacrou, sem dó nem piedade, 23 animais em uma fazendinha do hospital veterinário. O garoto invadiu o local, arremessou, esquartejou e mutilou os animais. 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia acabaram mortos. A ação toda durou 40 minutos. Conforme a PM, a criança mora com a avó e não tinha histórico de violência. No dia anterior, Dia das Crianças e inauguração do local, ele foi uma das crianças que visitou o hospital. Ele teria então planejado todas as suas ações um dia antes, ou será que ele deixou seus pensamentos impulsivos o dominar e invadiu o local em que foi cometido toda a barbaridade? É algo que não devemos afirmar, mas seria ele uma criança inocente com uma mente sombria e maquiavélica? Eu cheguei aqui e vi todos esses animais jogados no chão e a princípio eu achei que tinha sido o cachorro, né? Que havia feito tudo isso, porque a gente não acredita, a gente tinha acabado de realizar o sonho, né? Um dia antes, então estava tudo perfeito e no outro dia chegar e se deparar com uma cena horrível dessa. E depois que a gente viu que não era o cachorro, foi muito triste. Hoje foi um dia bem pesado, né? Todo mundo de luto e comoveu a cidade. A dona da fazendinha examinou as imagens das câmeras de vigilância e se surpreendeu ao ver a criança chutando os bichos. A filmagem mostra que ele ficou cerca de 40 minutos no local. Alguns animais foram arremessados contra a parede e outros tiveram as patas arrancadas. 3 animais foram lançados contra a vidraça e foram encontrados ao lado de dentro do hospital. Esse evento impactante levanta diversas questões sobre o comportamento humano e principalmente sobre a complexidade psicológica infantil. O que motivaria uma criança de apenas 9 anos a cometer atos de violência extrema contra animais? Tal incidente não apenas choca pela brutalidade, mas também pelo cenário em que ocorreu, um lugar geralmente associado ao cuidado e proteção dos animais. A ação meticulosa e violenta do garoto, incluindo o tempo significativo gasto no local e o fato de ele ter visitado o espaço no dia anterior, sugere uma possível premeditação, ou no mínimo, uma ideia impulsiva que se transformou em uma sequência de agressões incontroláveis. Imagine a cena. Em uma linda manhã, um dia após a inauguração de seu sonho, Brenda, dona da fazendinha, chega e se depara com um cenário de horror. Animais mortos, espalhados e destruídos pelo chão. A brutalidade com que foram tratados deixou claro que ali havia ocorrido algo inimaginável. Ao revisar as imagens da câmera de segurança, Brenda descobre que o responsável era um garoto, uma criança de apenas 9 anos. Durante 40 minutos, ele agiu com uma frieza assustadora, arremessando animais contra as paredes e mutilando-os sem hesitação. Em um dos momentos, ele arranca as patas de um bichinho, tratando-o como se fosse um mero objeto, sem qualquer sinal de empatia. Para Brenda, foi como assistir a um pesadelo. Ela desabafou, chocada sobre o fato de que, no dia anterior, ele havia visitado a fazendinha com outras crianças, encantado com os animais. O espaço que até então representava acolhimento e carinho se tornou, nas mãos dele, um cenário de crueldade e violência inexplicável. A cidade, marcada pela perplexidade e tristeza, se pergunta como uma criança sem histórico de violência, que até então parecia inocente, pode retornar ao local para cometer tamanha barbaridade. E a pergunta que agora ecoa é: como alguém tão jovem pode demonstrar tamanha frieza e desprezo pela vida? Para tentarmos compreender um ato tão perturbador como o ocorrido em Nova Fátima, precisamos, antes de tudo, lembrar que ele envolve uma criança. Comportamentos violentos em crianças, como o massacre dos 23 animais, levantam questões sérias sobre a saúde mental infantil, mas é essencial evitar diagnósticos precipitados. A psicopatia infantil, embora raríssima, é um tema extremamente complexo e que só pode ser abordado por profissionais da saúde mental. A psicopatia é um distúrbio de personalidade caracterizado pela ausência de empatia, manipulação e comportamentos antissociais. No entanto, em crianças, o diagnóstico de psicopatia não é feito da mesma maneira. Mesmo quando se observam traços como a falta de empatia e insensibilidade,
Esses comportamentos podem ser associados a uma série de outras condições e fatores temporários. Questões de desenvolvimento, ambiente familiar e traumas são elementos que influenciam o comportamento infantil e que precisam ser cuidadosamente analisados antes de qualquer diagnóstico. Além disso, é importante lembrar que o cérebro infantil está em constante desenvolvimento. Comportamentos impulsivos e até cruéis podem ocorrer em algumas circunstâncias e não serem indicativos de uma condição psiquiátrica grave. Em resposta ao caso, a mãe do garoto fez um pedido à sociedade. Por favor, não julguem meu filho. Meu filho já está em tratamento psicológico. Foi um choque para todos nós, não somente para os de fora. Nós da família estamos muito abalados com tudo isso. Só Deus sabe como estamos mediante a todo o ocorrido. Aos comentários que acompanho, ele sempre teve uma boa relação com os amigos, familiares e família. Sempre foi um menino carismático e doce. As palavras da mãe nos lembram que, por trás do ato chocante, há uma família devastada e em busca de respostas e de apoio. Condenar ou insultar uma criança de 9 anos não traz uma solução. Muitas vezes, comentários agressivos podem agravar ainda mais a situação. O objetivo é reabilitar e entender, não condenar. Ao invés de demonizar essa criança, precisamos refletir e oferecer suporte. Casos assim são um grito silencioso por ajuda, e cabe à sociedade identificar sinais precoces e oferecer o apoio necessário. Como seres humanos, temos a tendência de buscar culpados e encontrar explicações rápidas para tragédias, mas, neste caso, uma resposta simplista apenas aumentaria o sofrimento da família e possivelmente da própria criança.